A Copa de 2014 ficou marcada por várias coisas e é considerada por muita gente como a melhor Copa de todas. Pensa, a maior competição do futebol no país do futebol. Bora ver a história dela? Vamos! E mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas, nesse vídeo eu vou contar pra vocês a história da 20ª edição da Copa do Mundo, a de 2014 aqui no Brasil. Bom, antes de ser definido onde vai ser uma Copa, os países que querem sediar mandam candidaturas pra FIFA e ela avalia qual seria o melhor lugar, né? E até o próprio presidente da FIFA queria que a de 2014 fosse no Brasil. Então ele veio olhar os estádios e disse que não dava não. É que a FIFA é muito exigente com estádios. E o Brasil não tinha nenhum pronto pra sediar uma Copa. Mas o presidente do Brasil na época, o Lula, disse: não, vai ter Copa aqui sim, bora reformar tudo, construir estádio novo e já era. E assim foi, com esse monte de reforma, os estádios brasileiros ficaram muito mais bonitos e modernos. Se liga no antes e depois. O Maracanã era assim e ficou assim. A Arena da Amazônia era assim e ficou desse jeito. Mas um dos que mais mudou, sem dúvida nenhuma, foi o Mané Garrincha em Brasília. Mano, olha como que ele era antes. E depois da reforma ficou assim. Caraca, muito impressionante. Então tá, o Brasil foi escolhido. E essa Copa já prometia ser uma das melhores. Porque além do Brasil, todas as outras equipes que ganharam a Copa pelo menos uma vez se classificaram. Uruguai, Itália, Alemanha, Inglaterra, Argentina, França e Espanha. E o Brasil sempre é um dos favoritos em toda a Copa que tem. Mas dessa vez era mais ainda. Porque além de ser a sede, ganhou a Copa das Confederações em 2013, ganhando da Espanha na final por 3-0. E a Espanha tinha ganho a última Copa do Mundo e a última Eurocopa. Então, né, não era nada fraca. Então chegou 2014 e o Brasil ia tentar de tudo pra ganhar. Além disso, nosso treinador, o Filipão, foi o cara que treinou o Brasil pra ganhar a Copa em 2002. Então, né, o que podia dar errado? E finalmente foram sorteados os grupos. No grupo A foi Brasil, México, Croácia e Camarões. Mas o grupo mais forte, o grupo da morte, não foi o nosso, e sim o D, que tinha nada menos que Uruguai, Itália e Inglaterra. 3 campeões mundiais no mesmo grupo. Ah, e também é Costa Rica. Outra coisa muito louca que aconteceu no sorteio dos grupos é que a Espanha e a Holanda, que tinham jogado a final da última Copa, caíram no mesmo grupo. Ou seja, iam jogar um contra o outro de novo. Mas tá, começou as partidas, a Brazuca, que foi a bola daquela Copa, começou a rolar e o Brasil e a Croácia fizeram um jogo de abertura. Primeiro jogo. E como é a primeira partida, todo mundo fica ansioso pra ver como vai ser o primeiro gol da Copa, né? Em 2006, o primeiro gol da Copa foi esse golaço da Alemanha. Em 2010, a África do Sul marcou esse golaço também com um chutaço no ângulo. Então saiu o primeiro gol da Copa de 2014. Outra vez pela esquerda. Cruzamento pra área. É gol! Gol contra! Pois é, gol contra. Mas pelo menos a gente conseguiu fazer 3 gols. Com 2 do Neymar, um normal e um de pênalti. E outro gol com o biquinho da chuteira do Oscar. 3-1. Depois o Brasil empatou com o México 0-0. Mas foi graças ao goleiro do México, Ochoa, que fez muito milagre. Mano, foi cada defesaça que tu não tem noção. E por fim a gente goleou o Camarões por 4-1. E a classificação final ficou assim. O Brasil e o México foram para as oitavas. E a Croácia e o Camarões caíram fora. Já no grupo B, aquele com Holanda e Espanha, os holandeses deram a revanche e ganharam de 5-1 da Espanha. Depois os espanhóis acabaram perdendo pro Chile também e não chegaram a passar de fase. Tipo, os campeões da última Copa não conseguiram nem chegar nas oitavas. Mas a maior surpresa mesmo veio do grupo da morte. Lembra da Costa Rica? Então, ela não perdeu as 3 partidas como esperado, mas ganhou do Uruguai, ganhou da Itália e empatou com a Inglaterra, ficando em primeiro no grupo. Primeiro, mano, como assim? Daí tá, acabou a fase de grupos e começou as oitavas de final. Agora o bagulho fica interessante. Perdeu, tá fora. E quem a seleção brasileira pegou foi o Chile. Mano, os chilenos já tinham jogado uma oitava de final de Copa do Mundo contra o Brasil 2 vezes. Em 98, com uma goleada do Brasil. Em 2010, quando a seleção meteu 3-0. Mas 2014 não foi tão fácil assim, não. A gente fez um gol no início, no 18 do primeiro tempo, com esse escanteio. Mas no primeiro tempo ainda, o Chile empatou com o Alexis Sánchez. Um balde de água fria. E ainda teve bola no travessão do Chile. Quase que eles viraram pra 2-1, tirando o Brasil da Copa ali mesmo. Então foi pros pênaltis e com 2 defesaças de Júlio César, o Brasil consegue passar do Chile e vai pras quartas. Os outros jogos das oitavas foram normais. A Alemanha ganhou da Argélia, Holanda passou pelo México e a Costa Rica passou para as quartas também, ganhou nos pênaltis da Grécia. Mas tá, o Brasil na próxima fase pegou a Colômbia de James Rodrigues, que tava fazendo uma Copa absurda de boa. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer 2 gols, um do Thiago Silva depois de um escanteio e outro do Davi Luiz, que mano, que golaço. Se liga, ele chutou e ela foi no ângulo. Depois a Colômbia diminuiu, mas não dava mais tempo. 2-1 e a gente tava na semifinal, mas sem o Thiago Silva, que foi suspenso, e sem o Neymar, que sofreu uma lesão
decepçãozaça depois de tomar uma joelhada nas costas que tirou ele do resto da Copa. E fique no vídeo que eu vou falar também de quem ganhou o prêmio de melhor jogador, maior artilheiro, e lá vai. Não sai daí. Mas tá, o Brasil passou pela Colômbia. Nas outras partidas das quartas, a Alemanha ganhou da França, a Argentina derrotou a Bélgica e a Holanda eliminou a Costa Rica nos pênaltis. Ouviu bem? Nos pênaltis. Pega essa Costa Rica. Então pronto, de 32 seleções, só 4 ainda estavam de pé. Brasil, Alemanha, Argentina e Holanda. E começou as semifinais. Começando com Brasil e Alemanha. E na partida a gente foi assim, com o Dante no lugar do Thiago Silva, e no do Neymar o Filipão colocou o Bernat. Não era uma das seleções brasileiras mais fortes, mas né, a galera tinha esperança. Então começou a partida e no início até que o Brasil fez uma pressãozinha, mas o primeiro gol veio logo aos 11 do primeiro tempo com esse cruzamento. O Miller bateu sozinho sem chance pro goleirão. Então tá, 1 a 0, dava pra empatar. Mas daí chegou aos 22 e pouco do primeiro tempo e cara, eu não sei o que aconteceu, que os alemães deram uma turbinada. Meteram 4 gols em 6, 7 minutos. Se liga, foi 1, foi 2, foi 3 e 4. 5 a 0. E depois no segundo tempo, o Schulli fez mais 2 gols, colocando 7 no placar. E só não acabou em 7 a 0 porque no finzinho o Oscar conseguiu fazer uma jogada e diminuir pro Brasil. 7 a 1. E esse foi o pior resultado do Brasil em Copas e a maior goleada que a seleção brasileira tomou em toda a sua história. Meu, pensa na humilhação. Mas beleza, vamos falar agora do outro jogo da semifinal, Holanda e Argentina. Cara, nesse jogo, ao contrário do Brasil, não teve nenhum gol. Acabou 0 a 0 e foi pros pênaltis. Daí o goleiro da Argentina deu uma de Tafarel ali e pegou 2 cobranças da Holanda, levando os argentinos para sua 5ª final de Copa. Então finalmente ela chegou, a partida 64, a final, e é claro no Maracanã. Cara, essa foi a 3ª final de Copa entre a Alemanha e a Argentina. 3ª. Eles jogaram a final de 86, quando os argentinos deram a melhor, e depois em 1990, com vitória da Alemanha. E agora em 2014 a partida prometia, hein? A Alemanha vinha com Neuer, Kroos, Miller, Ozil e tal. E a Argentina tinha Mascherano, Higuaín, Agüero e Messi. Daí começou o jogo, os alemães não tiveram um pingo de facilidade como tiveram com o Brasil. Muito pelo contrário, a Argentina perdeu muita chance clara. Se liga nesse chute que o Messi botou pra fora, além de outras oportunidades que podiam dar o tri pra seleção argentina. E sim, a Alemanha também teve várias chances, mas acabou o tempo normal em 0 a 0. Daí ficou empatado até os 113 minutos. Ou seja, 8 minutos do segundo tempo da prorrogação quando aconteceu isso. Mas ninguém vai arriscar nada, né? Mas a Alemanha vai pro ataque. Olha a bola chegando! Olha o gol! 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 Gol! É da Alemanha! A Alemanha ganha de 1 a 0 e se torna tetracampeã mundial, deixando o top 4 assim: Alemanha em primeiro, Argentina em segundo, Holanda em terceiro e Brasil em quarto. Sim, a gente ficou em quarto porque perdeu a disputa do terceiro lugar pra Holanda por 3 a 0. Outra humilhação, mas a maioria das pessoas nem se lembram disso. Também, né, 3 a 0, 7 a 1. Mas tá, bora falar agora das premiações. Começando pelo maior artilheiro. O cara que mais marcou gols naquela Copa foi o James Rodrigues, que fez 6 gols. Já a luva de ouro, ou seja, o prêmio de melhor goleiro foi pro Manuel Neuer, que destruiu, mano. Contra o Brasil mesmo, o cara fechou completamente o gol. E o Neuer até chegou a ficar em terceiro na bola de ouro daquele ano. E antes do prêmio de melhor jogador daquela Copa, teve o prêmio de melhor jogador jovem, que foi pro Pogba. Sim, ele tinha 21 anos na época e venceu o prêmio. E por fim, o troféu de melhor jogador da Copa no Brasil foi um argentino. Olha que coisa. Eu tô falando dele, Lionel Messi, que jogou muito. Foi merecido. E aí, qual que era a sua idade na Copa 2014? Eu tinha de 12 para 13 anos. E você? Comenta aqui embaixo. Eu tenho outros vídeos que falam de outras Copas. Assiste lá, beleza? Valeu e tchau!